Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para a última exposição do livro de Malaquias. Nós iremos fechar agora a exposição desse maravilhoso livro e vamos nos versículos 13 do capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 4, aonde nós iremos encerrar. O livro de Malaquias, como vocês, aqueles que estão acompanhando essa exposição, sabem, é um diálogo entre Deus e o povo, entre perguntas e respostas. Deus está cobrando do povo, porque o povo largaram o Senhor, abandonaram o Senhor, estão negligenciando o culto a Deus, estavam oferecendo o culto de qualquer maneira, animal cego, manco, coxo, que Deus está na lei, que Deus não iria aceitar. O animal tinha que ser perfeito, tá? O animal deveria ser sem mancha, sem ruga, não poderia ser cego, não poderia ser manco, não poderia ser coxo, tá? Deus está puxando a orelha também dos sacerdotes que estavam desviados, estavam mortos espiritualmente, estavam fazendo aquilo por obrigação, e era uma honra, queridos, era um prazer ser da tribo de Levi. Quantas pessoas queriam servir ao Senhor no templo e não podia, porque era só a tribo de Levi, só os levitas que poderiam ser sacerdotes, que poderia servir no templo, né? Isso era uma felicidade, fazer parte do ministério, e eles estavam negligenciando isso, e Deus está condenando. Dos versículos de 1 a 6, ou melhor, versículo 6 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 9, Deus está falando contra os sacerdotes. Depois dos versículos 10 a 16, Deus está advertindo o povo contra a infidelidade conjugal. Versículo 17 surge a pergunta do povo, né? Aonde está o Deus de justiça? Porque os ímpios estão prosperando, estão crescendo, e nós estamos aqui na pindaíba. E Deus responde falando: olha, eu vou enviar 2 mensageiros. O primeiro vai preparar o caminho. O primeiro vai abrir alas. Primeiro vai colocar serpentina, o tapete vermelho, para a chegada do Messias. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1, parte A, fala de João Batista. E do versículo 1, parte B, até o versículo 5, fala de Cristo. O Messias que iria vir e ia colocar as coisas em ordem. No versículo 6, nós aprendemos que Deus não muda a aliança. Quem muda é o povo. E porque Deus não muda, o povo não era destruído. Dos versículos 7 a 12, nós aprendemos que o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E Deus está apontando e jogando na cara do povo a sua hipocrisia. E agora, do versículo 13 a 17, Deus vai falar da distinção entre aquele que serve, entre aquele que não serve, né? Entre os justos e os perversos, entre os limpos e os sujos, entre as ovelhas e os bodes, entre o cordeiro e entre o impostor, entre o santo e o profano. Olha só os versículos 13 a 17. Vocês disseram palavras duras contra mim, Deus falando com o povo, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Olha a hipocrisia do povo. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que adianta? De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam também o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que os temem, o Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os poupareis como um homem
que poupa o seu próprio filho, que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mais uma vez, Deus entra em um diálogo com o povo. E o povo está falando, olha, é inútil te servir. É inútil seguir os seus preceitos, vir no culto. Por quê? Nós estamos lascados. Nós estamos numa situação terrível financeira. Enquanto soberbos estão vivendo bem, que zombam de ti, que tiram um sarro com a sua cara, Senhor, que fazem o mal, né? Aqueles que praticam o mal, esses prosperam. Aqueles que te tentam, eles escapam. E nós que estamos aqui, estamos sofrendo, que somos o seu povo. O povo está indagando a Deus. Por que os justos prosperam? Essa é uma pergunta. Não só no tempo de Malaquias, o povo, mas foi também de Asaf, o Salmo 73, né? Que via a prosperidade dos ímpios. Aqueles que não temiam o Senhor são abençoados financeiramente, prosperam, ganham altos salários. Aqueles que passam os outros para trás, aqueles que roubam, que fraudam, são eles que são prósperos. E nós que tememos a ti, andamos na linha, sofremos retaliação, passamos por provas, dificuldades. Por que isso acontece? Era a indagação do povo. Os soberbos que prosperam, aqueles que praticam mal, que são felizes, né? Nós somos infelizes, eles que são infelizes. Mas Deus vai falar assim, olha, calma, tá? Vocês estão vendo um lado da história. No final, eles vão pagar caro. O fim deles não vai ser do jeito que vocês estão vendo. Vocês olham o momento, eu vejo o final. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, diante dos olhos de vocês. No final não será assim. No final eles serão destruídos. No final eles serão lançados no lago de fogo. No final eles serão punidos. Serão punidos. E quando chega no versículo 18, Deus fala assim: então vocês verão mais uma vez uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês verão para onde vai o ímpio e o justo. São caminhos opostos, são caminhos antagônicos, são caminhos diferentes. Vocês verão mais uma vez a diferença. Há uma diferença, querido. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz uma distinção entre salvos e perdidos, entre ovelhas e bodes, entre lobos e cordeiros, entre sujos e lavados, entre santos e profanos. Há uma distinção. Há uma distinção. E mais uma vez Malaquias está falando. Vocês estão reclamando que os soberbos prosperam, que os maus reinam, que aqueles que tentam ao Senhor, eles escapam. Relaxem. No final, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver o fim deles. Vocês vão ver aonde eles irão parar. Vocês verão mais uma vez a diferença entre os justos e o ímpio, entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E no capítulo 4, versículos de 1 a 6, Deus vai falar da destruição deles, dos ímpios. Tá? Olha só os versículos 4, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Esse é o último dia, o dia do juízo. Todos os soberbos, aqueles que o povo estava indagando, que prosperam, que vivem bem, aí Deus vai falar o fim deles. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, serão consumidos. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Veja, né, que é uma diferença. Os soberbos podem prosperar aqui.
Os injustos, aqueles que praticam injustiça, podem prosperar aqui, porque eles estão com seu coração enterrado aqui na terra. Eles já são galardoados aqui. O céu deles já é aqui. A recompensa deles é aqui. E é aqui que eles vão ficar. E o fim deles será triste. O fim deles será juízo. O fim deles será lago de fogo. O fim deles será segunda morte. O fim deles será separação eterna de Deus. Esse é o fim deles. Mas aquele, versículo 2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão com bezerros soltos das estrebarias. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, o dia do juízo, o dia do Senhor. Lembre-se, versículo 4, da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Mais uma vez, Deus promete enviar o mensageiro, o profeta Elias, que é uma referência a João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. E por que ele está falando aqui, né, que Deus iria enviar o profeta Elias? Porque Elias não provou da morte. Elias, quando foi embora, deixou uma lacuna, deixou uma saudade. Né? Ele não provou da morte. Desceu carros dos céus, seus cavaleiros, fogo, separaram um do outro, Elias e Eliseu, e Elias subiu, está em 2 Reis, capítulo 2, num redemoinho, foi embora. E aqui o profeta está trazendo a memória desse profeta, dizendo que Deus vai enviar. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Outros falam que aqui não é fazendo só referência a João Batista, mas está fazendo também referência ao Messias, que o Messias veio e converteu o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Aquele que vai vir, o mensageiro, tanto o Messias como João Batista, terá um ministério semelhante ao ministério de Elias. João Batista também foi duro. João Batista também cometeu o melhor. Ele pregou contra o pecado, pregou o arrependimento. Assim como o profeta Elias aparece no cenário de Israel, trazendo a mensagem de juízo para o povo se arrepender, para o povo se converter, para o povo largar e deixar o culto a Baal e servir ao Senhor, largar a idolatria, largar a prostituição, o povo deixar os seus pecados. Assim, o mensageiro que viria teria um ministério semelhante, assim João Batista teve, ministério semelhante ao profeta Elias, que antes de vir o juízo do Senhor, o grande dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, que Joel fala, que o profeta Sofonias também fala desse dia, o dia do acerto de contas, o dia que Deus vai punir os ímpios, os soberbos, os petulantes, aqueles que vocês pensam e faziam e fazem as mesmas perguntas que o povo de Israel naquela época estava fazendo. Os soberbos que prosperam, é os soberbos que se dão bem, é aqueles que desobedecem, os desobedientes, que se dão bem na vida. E Deus fala, calma, vocês estão vendo agora, vocês estão vendo o que está acontecendo agora. Eu vejo o fim deles
não será dessa maneira que vocês estão enxergando. O fim deles é condenação. O fim deles é lago de fogo. O fim deles é perdição eterna. Mas antes de tudo isso acontecer, eu vou enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E João Batista veio, de fato, com as características iguais, né, do ministério profético de Elias. E aqui, Malaquias termina o seu livro com esse grito, o grito de esperança, o grito de júbilo, o grito de amor, porque os profetas traziam a mensagem de juízo, mas sempre trazia a esperança, sempre trazia o consolo, sempre trazia o arrependimento, sempre trazia a memória da palavra do Senhor, da lei do Senhor, do zelo do Senhor, da compaixão, da benignidade, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. E é assim que Malaquias termina o seu livro. Dessa maneira maravilhosa, esplêndida, uma mensagem de esperança para um povo que estava desviado e afastado dos caminhos do Senhor. E aqui nós terminamos a exposição do livro de Malaquias, pois nós iremos iniciar um outro livro dos profetas menores, ok? Deus vos abençoe. Muito obrigado. Lembre-se também que nós estamos na série sobre Romanos. Iremos iniciar o capítulo 7 de Romanos, onde Paulo vai falar da relação do crente com a lei. Qual é a relação do crente com a lei? Nós vamos aprender na exposição do capítulo 7. Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês, mais uma vez, pela sua atenção. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E depois de se inscrever, acionem o sininho para receberem todas as notificações. Mais uma vez, graça e paz. Até as próximas exposições.